Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria só comentar com vocês a minha perplexidade. No final da semana passada, eu sigo várias pessoas nesse universo de inteligência artificial e um deles que eu sigo, que é o Barcê, ele colocou o seguinte, que nos últimos 7 dias, mais de 360 aplicativos de AI foram lançados. Isso dá mais ou menos aí 50 aplicativos por dia. Não tem como eu não ficar surpreso com um número desse, né? Principalmente porque eu me lembro muito bem, no final da década de 90, provavelmente muitos de vocês que estão me escutando ainda eram crianças, mas eu já estava iniciando a minha carreira e eu nunca esqueço daquela bolha que a gente falou, da bolha do .com, onde praticamente assim, da noite para o dia, nós vimos assim uma centena, assim, uma coisa inexplicável de sites sendo lançados no mundo inteiro. E o que eu tô vendo é exatamente isso. Parece assim aquela corrida do ouro, do velho oeste. E eu vou te dizer o seguinte, primeiro, isso me traz sem dúvida nenhuma uma admiração. Eu acho que inteligência artificial é uma coisa que vai mudar o mundo. E para mim, dessas tecnologias que nós estamos vendo, é a tecnologia onde eu consigo ver mais aplicabilidade e mais disruptura. Agora, não tem como não ficar assustado. E uma das comentários que eu queria fazer é o seguinte, né? Sem dúvida nenhuma, para você lançar 50 aplicativos por dia, algum tipo de gestão ou falta dela está acontecendo. E o que me preocupa muito, né? Hoje nós vivemos numa era onde, sem dúvida nenhuma, o tempo para o mercado é crítico, é super importante lançar as coisas rápido, as coisas efetivo, quanto mais rápido melhor, quanto mais, né, assim, mais rápido eu consigo lançar, mais efetivo eu fico. Mas aí eu te pergunto, dessas 360 que foram lançadas na semana passada, quantas realmente vão sobreviver? E vão criar um benefício sustentável, ao invés de ser ali mais um fogo de palha ou mais uma bolha dentro desse nosso mercado. E a segunda pergunta é o quanto que isso vai afetar a credibilidade dos modelos ágeis de gestão. E olha, eu falo isso de cadeira, né? Eu me certifiquei em ágil, deve ter quase 15 anos a primeira vez que eu fiz uma certificação. Então, eu sou completamente apaixonado, mas isso me preocupa. Por quê? Porque quando esses aplicativos começarem a bater na parede, dar errado, ser uma destruição grande de dinheiro de investidor, grande de expectativa dos jovens que estão empreendendo nisso, muitos vão colocar culpa no ágil. É assim, eu fui ali e eu implementei seguindo o modelo ágil e olha só, eu estou te mostrando que o modelo ágil não funciona. E isso é que eu queria falar com vocês hoje, porque, na minha opinião, é o seguinte, o modelo ágil é excepcional para um ambiente como esse. Agora, não existe mágica no mundo. Não existe uma forma de você falar assim, extreme, qualquer coisa que você rompe, qualquer barreira natural, que requer um mínimo de teste, um mínimo de validação do negócio que você está fazendo. Isso não é falha do ágil, é falha da sua própria capacidade de entender o negócio. Ou seja, é como você estivesse querendo vender pão cru. Mas não adianta. A pessoa, quando for comer o pão cru, vai falar assim, opa, tem alguma coisa errada aqui, eu não estou comendo pão, estou comendo farinha. Então é muito importante a gente entender isso, porque eu tenho muita preocupação. E olha, eu, como já tenho uma experiência grande, eu vi várias ondas como essa acontecendo. E aí, sempre, muitas vezes, quando as coisas dão errado, as pessoas adoram colocar culpa, não na incapacidade de você analisar os seus dados, mas você vai colocar assim, tá vendo? Olha só, modelos ágeis não funcionam, porque olha só, nós lançamos esse monte, usamos o modelo e de repente deu tudo errado. Não tem nada a ver com o modelo que você está colocando. Você não pode chegar e dizer que a ponte que você construiu deu errado porque você usou o PMBOK 6 ou porque você usou o Prince 2. Não. A sua incapacidade é que gerou esse fracasso, a sua incapacidade de usar a ferramenta que você tinha da melhor forma possível. Então eu acho que nós estamos vivendo esse cenário, e esse cenário é o seguinte, sem dúvida nenhuma vai gerar uma nova ordem, muitas empresas vão desaparecer e outras empresas vão surgir, como o OpenAI, por exemplo, que muito pouca gente conhecia e hoje se tornou, vamos dizer, talvez a empresa mais cobiçada hoje do mercado, mas sem dúvida nenhuma outras
outros vão aparecer. E eu acho que a nossa capacidade de entender isso é que vai fazer a diferença. Então, assim, provavelmente, na hora que você estiver ouvindo esse podcast, mais 50 foram lançadas. E não esqueçam, algumas vão vencer, igual nesse velho oeste. Muitas oportunidades foram trazidas para um monte de gente, mas a gente tem que entender que junto com isso vem um efeito contrário, que é uma perda maciça de investimento. Você vai ter um monte de gente que vai jogar um monte de dinheiro e não vai conseguir chegar lá. E eu só espero que eles não culpem os métodos ou a abordagem de entrega, mas sim que eles culpem a absoluta falta de visão em um cenário instável. Pensem nisso e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.